possível que o mesmo trabalhador que luta para pagar as contas no final do mês seja o maior entusiasta de um projeto que promete esmagar a CLT e dobrar a jornada de trabalho? Existe um abismo entre o discurso do patriota e a realidade dos jantares com banqueiros. Para entender como a vítima se apaixona pelo carrasco de sua dignidade, precisamos mergulhar na anatomia do estelionato eleitoral. Prepare-se, o que você vai ver agora é violência simbólica pura. Vocês querem falar de direitos, de proteção social, de migalhas do Estado? Bando de preguiçosos! O país está atolado na mediocridade porque o trabalhador quer ser protegido como uma criança. O verdadeiro empreendedor não quer regulação, não quer burocracia travando a produção. Ele quer a liberdade de gerar riqueza. Olhem para os modelos de desregulamentação lá fora. Lá, aprovaram a liberdade total do mercado, jornadas estendidas, fim das penalidades por demissão, trabalhador por conta própria reconhecido como um herói autônomo, sem amarras, sem a mão pesada do Estado. É essa liberdade que nós vamos trazer para cá. E não venham com essa história de desigualdade. O mercado é justo, é pura meritocracia. Se você está no chão, é porque não tem fé, é porque não tem disciplina, não se entrega ao processo. A prosperidade é uma bênção para quem se esforça. 30% dos profissionais relatando que já sentiram algum episódio de burnout. E 50% da população americana em burnout. Isso é muito crítico, gente. A gente está falando de saúde, de uma coisa seríssima. Essas pessoas que estão com problema de saúde, elas não conseguem trabalhar. Elas não conseguem trabalhar no seu melhor potencial. Isso é uma crise. Só que antes, isso era mais exceção. E agora isso está virando um sistema. A pobreza é sinônimo de fraqueza moral. Vocês carregam a culpa por não darem certo, por não terem sucesso. É uma dívida que vocês contraíram com a própria inércia. Trabalhem mais, acreditem mais, porque aqui o pobre que não enriqueceu é só um pecador do esforço. A culpa é toda de vocês. E quem cobra direitos? Quem pede descanso? É porque não aguentou o peso da própria escolha. O grande empresariado apoia a cultura de mercado porque sabe que a guerra é narrativa. Se o sistema financeiro falhou, a culpa é da regulação estatal. A culpa não é dos empresários, a culpa é sempre do Estado, que quer perseguir os agentes econômicos. O trabalhador de verdade não chora por fundo de garantia. O trabalhador de verdade acorda às 5 da manhã, veste a camisa, vende o seu almoço para pagar a janta e agradece ao mercado pela chance de prosperar. E essa bobageira de fim de escala 6x1. Ora, chinês trabalha todos os dias e a nossa produtividade é muito baixa. E se em outros países essa flexibilização, essa 5x2, 4x3, essas coisas aí que inventam, se isso deu certo em outros países, ora, dane-se, aqui é muito diferente, aqui é Brasil, aqui vocês têm que trabalhar. Direito trabalhista é cabresto de quem não quer crescer. Pessoal, nesse canal eu já publiquei alguns vídeos onde eu discuto toda essa questão relacionada a esse paradoxo que vocês acabaram de testemunhar. Ele é um produto bem acabado desse sistema informacional. Afinal, como é possível que um projeto de poder consiga canalizar a adesão da classe trabalhadora enquanto opera nos bastidores em sintonia com o capital financeiro especulativo? Como um homem que limpa o chão ou pilota uma moto de entrega possa aplaudir a desregulamentação que o expõe ao risco e a culpar a ele mesmo por não ter sucesso é meio absurdo. Ora, para desarmar essa engenharia macabra, precisamos recorrer a alguns filósofos que a gente chama que são os filósofos da suspeita. O primeiro conceito que explica esse delírio é o da violência simbólica, de Pierre Bourdieu. Bourdieu demonstra que a dominação mais eficaz não é aquela exercida pela força das armas, mas aquela que ocorre na própria mente do dominado, através de um bombardeio estético e ideológico, onde o trabalhador absorve a cosmovisão do opressor. Ele passa a julgar o mundo através dos olhos daquele bilionário, daquele empresário, etc.
E aqui eu não estou falando mal dos empresários, pelo amor de Deus, tá? Longe disso. Existem bons empresários, falando claramente, a maioria dos empresários são boas pessoas, são pessoas que querem realmente fazer o país progredir, etc. Eu não estou falando desse empresário. Eu estou falando do empresário que quer o quê? Explorar o trabalhador, que quer fazer com que o trabalhador acredite que trabalhar 16 horas por dia é sinônimo de perseverança, de raça. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é para incutir na sua cabeça, trabalhador, que você não precisa de direitos, que o importante é você dar o lucro para aquele empresário que eu estou citando. Tá? E aí eu resgato a questão daquele trabalhador pobre que é capturado por essa lógica e que ele não consegue mais se enxergar como uma pessoa explorada. Ele passa a se enxergar como um empresário de si mesmo em potencial. Vejam como esse discurso consegue ser poderoso. Ele consegue mostrar que aquela pessoa que está sendo explorada por 12, 15 horas por dia, ela é empresária de si mesmo, sem nenhum direito. Veja que potência, né? E aqui a gente cruza a linha para uma análise mais contemporânea. Eu vou começar com Byung-Chul Han, que na sua obra A Sociedade do Cansaço, ele alerta que o sujeito da sociedade, essa sociedade hiperliberal, transforma-se em um operário da própria exploração. Ou seja, ele se auto-explora. Passa a trabalhar, como eu disse, 12, 14, 16 horas por dia. Não tem férias, não tem seguro, não tem descanso. Mas ele não culpa o sistema. Esse trabalhador culpa a si mesmo. Ora, se ele falhar, a culpa é da sua falta de mérito. Se ele adoecer, a culpa é da sua própria fraqueza. A genialidade perversa dessas narrativas foi canalizar esse esgotamento. Elas pegaram o ressentimento do trabalhador exausto e disseram a ele que o seu inimigo não é o capital que frauda e especula, mas sim o inimigo é o Estado, sempre o Estado, principalmente se o Estado for de esquerda. Que o seu inimigo são os direitos trabalhistas, rotulados como obstáculo ao progresso. Progresso de quem? Progresso daquele empresário que eu citei ou progresso referente à própria qualidade de vida desse trabalhador? Que obstáculo ao progresso é esse? E continuando, a liberdade que te vendem é, na verdade, a liberdade de ser esfolado sem nenhuma proteção, sem nenhuma proteção. Enquanto isso, no topo da pirâmide, o discurso meritocrático desmorona no balcão dos negócios privados. Os mesmos que mandam o pobre trabalhar mais e reclamar menos, né? Nessas negociatas dos bastidores com os investidores, sempre buscando repasses milionários para financiar obras, filmes, né? Esse financiamento de filmes que a gente está vendo por aí. O problema começa quando, né, a periferia toda dessa produção ela está envolvida em coisas que, digamos, não são muito patrióticas. Olha que legal, patrióticas. Porque esse nacionalismo que prega esse tipo de fachada, ele é capaz de se ajoelhar diante do capital. A soberania ela é vendida para o capital. E aí fica uma reflexão aqui para o nosso canal, tá? Quando o trabalhador ele abre mão de sua rede de proteção, quando ele celebra a desmontagem de suas próprias conquistas trabalhistas, e santifica a ganância de uma parte do empresariado, né, de colarinho branco, em nome de uma suposta liberdade que só serve aos interesses de algumas pessoas, de um grupo específico, será que ele está lutando pela sua emancipação? Ou será que ele está só cavando com o próprio suor a cova da sua dignidade econômica? Pense nisso. Se você achar adequado, inscreva-se no canal, deixe aí seu comentário, por favor, e nos vemos em breve. Um grande abraço.